Convido a doutora Laura Raquel Bordon de Fernandes, assessora da Associação em Assessoria Jurídica do Ministério da Saúde e Bem-Estar do Paraguai para coordenar os trabalhos. Anteriormente, a doutora Laura Raquel, além de assessora jurídica, foi assessora jurídica em vigilância sanitária da... a senhora vai convocar os expositores. A doutora tem um horário de voo, portanto, no final eu vou assumir a moderação. Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Como disse a Mônica, esta é a última mesa e não por isso é menos importante. Eu vou convocar as pessoas que mais conhecem aqui. Por favor, convido a fazer parte da mesa o senhor Ken Chatlin, Reinaldo Guimarães e o senhor Antônio Carlos Bezerra. Iniciamos a primeira. Vamos dar início à primeira exposição com o senhor Ken Chatlin. Ele é politólogo no Departamento de Desenvolvimento Internacional da London School of Economics. Ele trabalha com a economia política, comparativa e internacional do desenvolvimento. Suas áreas principais de pesquisa incluem políticas de propriedade intelectual globais e transnacionais e políticas de comércio e integração econômica, inclusive os acordos de comércio Norte-Sul e a OMC. Estuda as implicações que o novo regime global de propriedade intelectual apresenta para o desenvolvimento tardio e as diversas maneiras pelas quais as novas normas globais de propriedade intelectual são transmitidas em nível nacional e afetam as práticas nacionais. Está aprendendo? Bem, eu vou falar em espanhol, espero que me compreendam. Estou aqui na Argentina e eu me sinto mais confortável falando espanhol. Em primeiro lugar, quero expressar meu agradecimento aos organizadores técnicos de logística por ter me convidado. Foram 2 dias muito bons, eu aprendi muito das conferências que foram excelentes de ontem e hoje de manhã. E devo dizer, sinceramente, que para mim é uma grande honra compartilhar a mesa com estes 2 expositores que tiveram um papel muito importante no caso do Brasil. Eu vou falar sobre esta questão. Os slides estão em inglês. Eu vou falar sobre a política e a prática da implementação do TRIPS. Para começar, a questão da implementação é essencial. Tudo está ligado à implementação. Todas as coisas que nos interessam estão ligadas à implementação. As perguntas, as questões, as respostas estão ligadas à implementação, que fazem os países em nível nacional, como assumem as novas normativas globais e colocam nas normativas nacionais. Como escrevi aqui, todos os efeitos que nós experimentamos diariamente são o resultado das regras internacionais e de como são implementadas localmente. Me chama a atenção não somente as leis escritas, mas também as leis na prática. As taxas de patenteamento, o grau de cobertura dos medicamentos estão patenteados em um país em certo momento, as condições para entrar no mercado, os preços, tudo isso faz parte da implementação e outras coisas também, não somente propriedade industrial. Eu tenho 2 projetos
sobre implementação, e eu vou tentar falar dos dois projetos em 20 minutos, e acho que posso fazê-lo, se não, desculpem. Um dos projetos é uma análise de comparação do sistema de patentes na América Latina, Argentina, Brasil e México, as três economias maiores da região, nessa época, de 1980 até o presente. E o resultado que eu estudo nesse trabalho são as políticas públicas. Quais são os novos sistemas de patentes em matéria de farmacêuticos. O outro projeto é uma análise mais empírica, são formas de abordar os desafios de secondary patents, patentes secundárias, novas formas de moléculas, polimorfos, novas composições, formulações, novos métodos de utilizar o medicamento, uma molécula já conhecida. Nesse projeto, eu estudo 10 países do mundo, África, da Ásia, da América Latina, mais os Estados Unidos, o Japão e outros. Estudo a seção 3, anuência prévia, diretrizes de examinação, oposição. E nesse trabalho, o objetivo da análise não são as políticas públicas em si, mas os resultados. Que resultados estão produzindo esses sistemas de exame. Antes de falar desses dois projetos, quero fazer um comentário breve. Eu acho que toda a informação que eu coloquei nesses slides, toda a informação é bem evidente, é bem óbvia, mas vale a pena de ser enfatizada. Não é fácil observar os efeitos da falta de acesso. Nós já falamos muito do impacto, de estudos de impacto. É muito difícil saber. Uma das razões pelas quais a falta de acesso não necessariamente significa a morte. Meu título é Onde estão os corpos? Acaso, se eu não recebo os medicamentos, eu vou morrer e pode ser contabilizado? Mas nem todas as doenças, nem todas as coisas são assim. Acho que o caso da AIDS é emblemático, porque se não receberem os antirretrovirais, a pessoa vai morrer. Mas em outros casos, se você não tiver acesso a um medicamento não patenteado, você vai usar outro tratamento, um tratamento inferior, outro medicamento, você vai continuar vivendo, mas com dores, com muito sofrimento, você tem que modificar seu trabalho, tem que ir para a clínica 5 vezes por semana, vai ter muitas dificuldades e privações que são reais devido à falta de acesso, mas são muito difíceis de serem mensuradas e ser quantificadas. Outra coisa é que ter acesso pode modificar os problemas, passar os problemas para outros lugares menos visíveis. Se nós pagamos mais dinheiro para tratar pacientes com AIDS, vamos ter menos dinheiro para o tratamento de outros pacientes. Eu acho que o seguinte ponto é que as empresas farmacêuticas, eu acho, vão fazer um tratamento universal por $2 por dia em lugar de $1 por dia. É uma redução de preço, mas custa mais. E com o dinheiro que você está economizando, há menos dinheiro para outras coisas, para médicos, para equipamento e tudo isso. A terceira coisa que muito do que nós estamos dizendo nesses dias tem um atributo temporal. Não sei se vocês percebem isso para o futuro. Se o escritório de patentes dá uma patente sobre uma nova formulação de um medicamento, isso pode estender o período de exclusividade. Por isso, nós não gostamos. Mas não vai estender o período de exclusividade até que a patente sobre a molécula, sobre o composto, expirar. Estamos
falando de decisões hoje que não vão ter efeito até 10 ou 15 anos. É muito difícil saber o efeito, conhecer o efeito. Tudo isso, como eu disse, para começar, e não quero demorar tanto, eu acho que todos esses pontos são óbvios, mas são esquecidos com frequência e têm efeitos na política. Porque, como muitas pessoas disseram aqui, a política de propriedade industrial está misturada com a política comercial. Nem tudo é negociado no vácuo. E quando se fala dos exportadores, do Ministério do Comércio, eles podem dar números de benefícios que recebem com melhor acesso ao mercado. Talvez os números estejam errados, mas tem uma metodologia de cálculo. Entramos nesse acordo e vamos ter essa tarifa nesse produto e vamos ter exportações de tal valor de dólares por cada ano. Eles podem oferecer números. Para nós é muito difícil falar em números dos efeitos. Isso vai dificultar juntar os corpos. Isso complica a política. Desculpem a demora. Vamos falar desses 3 países. Há 2 épocas. 2 waves, 2 sets of issues. Os países estão introduzindo novos sistemas de patentes. Antes não existiam. Em 1990, as perguntas centrais eram quando fazê-lo, as transições e como fazê-lo. Com retroatividade ou não? E, sobretudo, o que fazer com as patentes e as solicitações que têm datas de prioridade antes de 1995. Vamos obviá-los ou vamos dar uma maneira de proteção? O debate nos anos 90 não foi se conformar ou não de acordo com as novas regras globais, mas como fazê-lo. E por isso eu digo que a variação é como graus de sobreconfirmação. A questão é até que ponto é assim. Na segunda época, no século já XXI, estamos encarando os problemas provocados pelos novos sistemas de patentes. O preço dos medicamentos, a questão dos períodos de exclusividade e a entrada ao mercado. Cada vez mais vão se estreitando os contornos do debate. O que debatíamos nos anos 80, se ou não os países em desenvolvimento devem ter patentes farmacêuticas. O que debatíamos nos anos 90, quando e como introduzir patentes farmacêuticas. O que estamos debatendo hoje, como responder aos efeitos que temos, porque nós temos patentes farmacêuticas. Cada debate é mais estreito que no passado. Há muita informação aqui. Eu só quero chamar a atenção sobre as filas em cinza. Como pensar as opções. Quando começar a dar patentes farmacêuticas e pipeline é o que fazer com o que aconteceu antes do ano 95. As patentes serão tratadas imediatamente ou não, mas o pipeline, com relação a isso, há uma flexibilidade. E eu escrevi o que exige o TRIPS e o que exige, e os 3 países estudados. O México introduziu um regime que eu chamo de fez de tudo, muito cedo, no ano 91, e com pipeline. A Argentina, mais minimalista, até finais do ano 2000 e sem pipeline. As solicitações de 95 em diante, nós estudamos a partir do dia 20 do ano 2000, mas anteriores nunca vão ter patentes neste país. O Brasil,
maximalista. Nem tanto quanto o México, mas é um regime maximalista. Maio de 97 com retroatividade. Vamos falar dos efeitos. Há várias formas de estudar os efeitos. O que eu fiz foi, eu busquei todas as novas moléculas, todos os medicamentos aprovados pela USFDA, FDA. Encontrei todas as patentes associadas a esses medicamentos no Orange Book. 159 drogas. Patentes. Luego, 626 patentes. Depois fui procurar as solicitações em outros países, se houver, porque nem todas as solicitações foram apresentadas. Depois procuro o que aconteceu com elas. O México, 260 patentes. Tem poucos pipelines, porque essas patentes vieram depois do ano 91. 94 das drogas no dataset estão patentadas no México. Argentina, 81 patentes. 81 estão patentadas aqui. 29% dos medicamentos têm patentes. O Brasil tem muitas patentes e quase todas são por pipelines. O mais importante aqui é que 80% desses medicamentos que têm patentes no Brasil são por pipeline. Agora entramos na segunda onda, digamos. Eu poderia passar um mês com esse slide, mas não vou fazer isso. Simplesmente eu vou dizer que no México temos muita continuidade, na Argentina também vemos muita continuidade, mas em de um lado diferente. No México continua com maximalismo e eu acho que na Argentina estão continuando como minimalismo. Eu coloquei alguns exemplos aqui, poderíamos falar depois sobre isso, mas se eu começar a falar sobre isto em detalhe, jamais acabaria. Eu queria chamar a atenção o que eu escrevi aí, timing. Eu acho que o México, o mais importante é que foi feito cedo. No ano 2000, quando houve uma mudança de perspectiva, depois veio uma mudança de sentimento. Percebiam dos erros cometidos, que deviam modificar alguma coisa, e foi muito tarde, porque já tinha fechado a janela, porque a indústria nacional estava desmontada, digamos. O Ministério da Saúde estava procurando parceiros, não tinha, porque o setor tinha desaparecido. Isso não acontece aqui, porque eu acho que a forma de implementar TRIPS neste país deu mais espaço, como disse ontem uma palestrante, deu mais espaço para o setor nacional e continua com muita influência para continuar lutando. Eu, quando analiso o caso da Argentina, digo que a Argentina perdeu a guerra, porque agora tem patentes que não tinha antes, mas continua vencendo batalhas. O Brasil, não vou falar muito, vai ser visto como uma reversal. Anos depois, muito poucos anos depois dessa lei maximalista do ano 96, introduzi a reforma da licença de combustíveis, que todo mundo conhece, e até, digo, utilizados, não apenas dar uma licença obrigatória única, mas também utilizar a ameaça. O problema é que o novo sistema de patentes, sobretudo os de PayPal, eu sei que o Reinaldo vai falar sobre isso. Simplesmente eu quero dizer, para finalizar, que o timing é possível, porque a decisão de mudar veio 2 anos ou 3 depois da decisão inicial, em vez de esperar uma década, como no caso do México. Essa comparação é muito importante. E outra coisa é que eu acho que o Ministério da Saúde percebeu que essas reformas não são suficientes.
não são suficientes em si mesmas e, por isso, o Brasil tem uma política industrial no setor farmacêutico. Estávamos falando antes, Yuri também falou da necessidade de contar com uma política industrial. No Brasil, estão fazendo esforços que eu não vejo em outros países da América Latina para criar uma política industrial sectorial focada sobre esses atores. Tenho assim mais 5 minutos? Sim? Tudo bem. O segundo projeto sobre análise, não vou demorar muito aqui. Como responder aos problemas de patentes secundárias? O problema é que, como eu já disse, eu acho que todo mundo sabe que as patentes, a acumulação de patentes secundárias pode estender os períodos de validade. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo faz a mesma coisa. Se vemos algumas definições, vemos que as definições são as mesmas do que a indústria da indústria farmacêutica. Vamos dar a máxima quantidade de patentes. E como responder? Há duas formas, várias formas. Com litígio, o que acontece é que os juízes mais ou menos corrigem os erros que fizeram os escritores de patentes. Isso cria um problema de bem público. Se eu invalido a sua patente e se eu perco os custos, vou ter problema. Se eu vencer, é domínio público. Todo mundo pode entrar no mercado. O que fazemos? Bom, é uma das coisas em que a gente pode dizer que é um bom exemplo, porque antes falavam de Hatch-Rut, mas não se fala muito nisso. Se você diz que é inválido e se você vence, tem 6 meses de exclusividade que vai compartilhar. Em inglês, temos uma frase, é como se fosse um prêmio. Outra forma de encarar o problema é ex ante. É negar as patentes no período de exame, porque ter tantas patentes complica a vida de todo mundo. Tem custos de busca, são muito difíceis de eliminar. Então, o mais fácil é prevenir logo de saída. O que eu quero dizer, antes de continuar, é que esses são equivalentes funcionalmente, ou seja, são duas estratégias para considerar a mesma meta, minimizar os efeitos das patentes secundárias em termos de exclusividade. Nos países em desenvolvimento, por questões que podemos discutir depois, isso é completamente aceitado em TRIPS, são promovidas em todos os lugares. Todo mundo está dizendo faça isso, mas não sabemos ao certo o que estão fazendo ou os efeitos que isso vai trazer. Quando eu falo de patent approach, não vou me demorar muito aqui, mas são frases de leis de patentes, como diretrizes de exame, compartilhar a tarefa de examinar, como fazem no Brasil, e ter um sistema de oposição muito robusto, como tem na Índia, que todo mundo pode usar e é muito fácil de usar e entra formalmente no processo que eles chamam o processo contencioso. A metodologia é semelhante ao que eu descrevi
todas as solicitações farmacêuticas depositadas através de PCT entre 2000 e 2003. Classificamos cada solicitação, primária ou secundária. É uma tarefa difícil. Encontramos, procuramos os resultados. Uma coisa importante, revisamos o processo de prosecução, porque eu quero saber não apenas as que são rejeitadas, mas também queremos saber, no caso da rejeição, qual foi o papel da Anvisa. É mais difícil fazer isso num sistema com timelines, porque é difícil saber. Diferenças em sistemas de patentes geram diferenças nos resultados? E uma forma de saber isso, ou de colocar essa pergunta numa linguagem básica, é todas as flexibilidades que já temos, que levamos 20 anos discutindo, tem um efeito? Bom, os resultados, se me convidarem daqui a 6 meses, eu poderia dar os resultados. Por enquanto, estamos... Não vou usar mais tempo. Eu vou finalizar aqui. Se tivermos tempo, podemos conversar. Muito obrigado.